Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos ler a Bíblia juntos? Hoje nós vamos ler 2 Coríntios capítulos 7 e 8. Vamos lá. Aqui no começo do capítulo 7, Paulo já começa a falar sobre o mesmo assunto que ele estava falando anteriormente, sobre o relacionamento dele com os coríntios. E aqui ele está falando sobre a credibilidade que ele tem com os coríntios. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 2. Eu lhes peço que abram seus corações novamente para nós. Olha só, eles estavam com os corações fechados. Parece até que Paulo não tem credibilidade nenhuma com eles. Poxa vida, ele tinha sim. Pois nenhum de vocês sofreu de nós qualquer injustiça. Nenhum só dentre vocês foi desencaminhado. Não enganamos a ninguém e não nos aproveitamos de ninguém. Não estou dizendo isso para repreendê-los ou censurá-los, pois, como eu já disse antes, vocês estão para sempre em nosso coração e estejamos juntos tanto para morrer como para viver. Eu tenho em vocês a maior confiança e me orgulho grandemente de vocês. Vocês têm encorajado muitíssimo. Minha alegria transborda apesar de todo o meu sofrimento. Então, Paulo fala aqui que ele sofre, né, por causa dessa situação, ele sofre por causa da obra, ele sofre por causa do evangelho, mas ele não deixa de tentar manter o relacionamento firme, de tentar se comunicar, se relacionar com os coríntios, né? De manter esse relacionamento firme, essa chama acesa, a chama da amizade, a chama da confiança, a chama que os une, né? Olha só o que ele começa a contar aqui. Quando nós chegamos à Macedônia, nem pudemos descansar. Por fora havia aborrecimentos por toda parte ao nosso redor. E dentro de nós, os nossos corações se encheram de temor. Foi então que Deus, aquele que anima os abatidos, revigorou-nos com a chegada de Tito. Não só a sua presença foi uma alegria, mas também as notícias que ele nos trouxe a respeito da esplêndida temporada que passou com vocês. Quando ele me contou como vocês estavam ansiosos por minha visita e como estavam tristes pelo que tinha sucedido, assim como da lealdade e caloroso afeto que vocês têm para comigo, exultei de alegria. Olha só, ele estava temeroso porque ele achava que estava tudo complicado, tudo bagunçado, e aí Tito veio e trouxe as notificações para ele. E aí então ele se encheu de alegria. Isso é muito importante, né? Comunicação. Comunicação é muito importante. E nós estamos em 2024 e a gente ainda tem problema de comunicação na família, nos amigos, no trabalho. O ser humano era para não ter mais problemas de comunicação e ainda tem. Isso é muito triste. Eu digo assim que isso é muito triste porque o ser humano é um ser evoluído e já é conhecido que há um problema de comunicação em todos os relacionamentos. Então, já era para se ter evoluído nessa parte. Mas não há um empenho. É observado que não há um empenho. Então, se há um problema, vamos resolver. É tão simples. Resolvam. Vamos resolver esses problemas. Gente, olha como esse trecho nos ensina sobre tristeza. Como a situação deles está nos ensinando algo sobre o agora. Não estou arrependido por ter-lhes enviado aquela carta, ainda que estivesse muito triste durante algum tempo, percebendo como ela seria dolorosa para vocês. Entretanto, ela só os entristeceu por um curto momento. Agora alegro-me por tê-la remetido, não porque ela os entristeceu,
mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Olha só. Foi uma espécie de tristeza que Deus quer que o povo tenha. E assim não causamos nenhum mal a vocês, porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz a morte. Olha como é interessante esse trecho. Deus usa a tristeza para nos levar ao arrependimento e causar salvação. Então, às vezes, alguma situação na nossa vida que nos causa tristeza, às vezes a gente fala assim: ai, Senhor, eu tô tão triste, eu não queria estar assim, tal. Às vezes é uma situação que a gente não está entendendo, mas está nos levando ao arrependimento para nos causar salvação da nossa alma. Então, nós precisamos fazer o quê? Vigiar e orar, que é o que a Bíblia sempre fala, para a gente vigiar e orar. Porque aí na oração o Senhor nos dará o entendimento daquilo que está acontecendo. E aí sim a gente vai entender o que é para a gente se arrepender. E esse arrependimento nos salvará da morte, porque o pecado leva à morte. Aí ele fala aqui para os coríntios, ó. Vejam só quanto bem lhes fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros, e muito ansiosos para se libertarem do pecado acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Escrevi-lhes daquela maneira para que o Senhor pudesse revelar quanto vocês, na realidade, nos consideram e não por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi essa carta para tornar claro a vocês que Deus sabe da dedicação de vocês para conosco. Além do estímulo que vocês nos deram com o seu afeto, nós ficamos ainda mais alegres vendo o contentamento de Tito, porque vocês lhe deram uma acolhida tão boa e o seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Olha só, gente. Muito interessante, né? O ato de corrigir, o ato de estimular, um líder preocupado, um líder que se interessa, um líder que está sempre observando, sempre preocupado com os seus liderados. Ficaram preocupados e com medos com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos, sinceros e muito ansiosos para se liberar do pecado. A tristeza causou isso. Muito interessante, né? Capítulo 8, ele começa falando sobre as igrejas de Macedônia. E aí ele discorre falando sobre o que estava acontecendo lá. E aqui ele começa falando assim: eles fizeram além das nossas expectativas, porque a primeira atitude deles foi entregar-se ao Senhor e depois a nós, para quaisquer ordens que Deus lhes pudesse dar por nosso intermédio. E ficaram tão entusiasmados com isso que insistimos com Tito, que primeiramente já havia incentivado vocês a contribuir, que os visitasse e animasse e completar a sua participação nesse ministério da contribuição. Vocês têm se destacado em tantos sentidos na fé, na palavra, no saber, no entusiasmo e no amor por nós. Eu desejo agora que também se destaquem no espírito de contribuir com alegria.
Não lhe estou dando uma ordem, não estou dizendo que vocês precisam fazê-lo, mas há outros que estão ansiosos para isso. Este é um modo de provar que o amor de vocês é verdadeiro, que vai além de simples palavras. Muito interessante isso. Muito interessante. Lembra que ele tinha falado sobre ofertar por amor? Ofertar com amor? Então, este é o modo de provar que o amor de vocês é verdadeiro, que vai além de simples palavras. Olha só. Vocês sabem como nosso Senhor Jesus era cheio de graça, embora fosse tão rico, ele se fez tão pobre para ajudá-los, de tal maneira que, tornando-se pobre, vocês se tornassem muito ricos. Eu quero aconselhar que terminem o que vocês começaram a fazer há um ano, pois vocês foram não só os primeiros a propor tal ideia, mas os primeiros a começar a fazer alguma coisa nesse sentido. E já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim, com a mesma alegria, dando tudo quanto puderem de tudo quanto possuem, com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio. Se vocês, na realidade, estão prontos para dar, então não importa quanto têm para dar. Deus quer que vocês deem aquilo que possuem, não o que não possuem. Não quero dizer que aqueles que recebem as ofertas de vocês devem ter a vida facilitada à custa de vocês, mas sim que vocês devem repartir com eles. Agora mesmo vocês têm abundância e podem ajudá-los. Depois, numa outra ocasião, eles poderão repartir com vocês quando vocês precisarem. Dessa maneira, cada um terá tanto quanto necessitar. Lembrem que as Escrituras dizem a respeito disso. Aquele que juntou muito, nada lhe restou, e aquele que juntou pouco teve o suficiente. Sou grato a Deus por ele ter dado a Tito o mesmo interesse profundo por vocês que eu tenho. É com prazer que ele está seguindo minha sugestão de visitá-los de novo, e eu acho que ele teria ido por iniciativa própria, porque está entusiasmado para vê-los. Então, olha só, sobre ofertas. Muito interessante. Estou intrigada e vou me silenciar. Ah, mas Michele, você está fazendo uma leitura bíblica onde você explica algumas coisas. Sim, eu falei que eu vou me silenciar porque assim é um divisor de opiniões. Algumas denominações têm uma opinião, outras denominações têm outra opinião, mas eu creio da seguinte forma: você tem uma intimidade com Deus, você observa a sua denominação, você sente no seu coração aquilo que você quer fazer, seguindo ofertas, né? E tem algumas pessoas que preferem fazer ofertas para instituições de caridade. Tem algumas pessoas que não, né? Nessa época, aqui aconteciam coisas diferentes do agora, né? Hoje em dia, nossa igreja é muito rica, né? Então, assim, a igreja que eu frequento, a denominação que eu frequento, ela tem uma obra, ela tem um departamento, né, explicar melhor. Ela tem um departamento específico para ajudar pessoas carentes, pessoas que estão com necessidade, membros, né, que estão com necessidade. Então, uma boa parte da oferta da igreja é destinada a essa, a esta, a este departamento, né? Então, é feito cesta básica, a gente doa roupas, a gente doa dinheiro também, né? Porque às vezes tem que comprar mais alimentos e tudo mais.
Então, observe a sua igreja, observe a sua denominação. E aí, tenha uma conversa com Deus e sim, e faça a doação de acordo com seu coração. Oferta de amor. O conselho de Paulo é esse. A orientação de Paulo é essa. Oferta de amor, né? Que ele falou aqui no texto. E ele termina o capítulo falando acerca da índole de Tito, da índole dele, que Tito foi indicado a reunir todas as ofertas e levar para a central, que é Jerusalém. Achei bem interessante isso. E ele fala que ele ficou feliz por eles viajarem juntos. E estou colocando aqui do lado para vocês lerem. E aí, assim, ele finaliza. Assim eu lhes peço que mostrem amor para com esses homens diante das demais igrejas e façam por eles tudo quanto eu alardeara publicamente para vocês. Assim eu lhes peço que mostrem amor para com esses homens diante das demais igrejas e façam por eles tudo quanto eu alardeara publicamente que vocês fariam. Eu vou ler na outra tradução porque eu não sei o que é alardear. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 24. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Ah, ficou mais fácil de entender agora. Eu li na Almeida Revista e Atualizada, que é a Bíblia que me acompanha aqui na leitura. Eu sempre leio na guiada Nova Bíblia Viva e ela fica me acompanhando aqui para auxiliar. E assim nós terminamos a leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido mais de Deus, assim como eu também aprendi. Espero que vocês tenham sido visitados por Deus, assim como eu também fui. E eu espero ver você na próxima leitura, porque a sua companhia é muito importante aqui, assim como a companhia dele é muito mais importante. Muito obrigada pela leitura de hoje e até o próximo vídeo. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.